um embasamento. Qual embasamento? O Equador é a melhor defesa da competição. Certo. Tem 5 gols tomados só. É um time que tomou muito pouco gol, muito pouco Quem é a gol. zaga do Equador? Pátio, do PSG, campeão da Champions League, Incapié Pátio e Pança. Esse Incapié do do- Bayer Leverkusen, às vezes joga o Félix Torres, do Corinthians. É esse garoto do Chelsea que tira a posição dele titular, né? Ele sempre foi titular, ele perde exatamente para o jogador da Premier League. Então, é um time que tem a melhor defesa das eliminatórias, só que o ataque, tirando aqueles 2 últimos lá, o Peru e Chile e tal, ele é o segundo pior ataque. É o time que não faz muito gol, mas também não toma, por isso que eu brinquei com 0-0, e a minha expectativa não é tão alta assim de um grande futebol, muito por conta desse jogo mais amarrado que o Equador faz. E a curiosidade que você percebe, cara, o Ancelotti ele vai precisar definitivamente de um período de adaptação. Ele está escutando coisas, vendo coisas que ele provavelmente jamais viu. E vai acontecer isso nos jogos também. Então, quando alguém lá da coletiva falou, dá os 11 titulares, ele falou, é sério que você está me perguntando isso? Tipo, ninguém nunca deve ter feito isso para ele. Aos 15 minutos, abriu lá uma parte do treino, e aí ele estranhou também abrir o treino. Então, são várias adaptações, e aí de verdade é ele que está também chegando no nosso futebol. As arquibancadas, a pressão de um estádio sul-americano. A temperatura, a umidade, O cara sai tipo daqui gramado, com 20 né? graus, chega Aquela lá, coisa chega lá do com 30. cuscuz, etc, né? Ele acha que o gramado é tudo tapete, igual. Não vai ser, aqui vai ter. Rápido. Aqui vai ter o de Itaquera de um jeito, lá da onde vai jogar hoje é completamente diferente. Então, acho que são muitas coisas que ele também vai tendo que se enquadrar no dia a dia, além de montar o time e acertar a seleção. É um período importante de adaptação e que é bom deixar claro porque será necessário, apesar da sua história, da sua qualidade. Agora, há alta expectativa, né, Arnaldo? Para esse seria um jogo, se fosse com outro treinador, ia ser, tudo bem, vai jogar lá. Claro, né? Eu acho que não é só nossa, não. É do mundo sul-americano com a estreia de um treinador europeu, né, numa seleção brasileira, a primeira grande experiência de um treinador europeu na seleção brasileira. Então, a expectativa, que é aquela pergunta chavão antes dos jogos, qual que é a sua expectativa? A expectativa é vê-lo em ação e ver o time dele em ação, se a gente tem alguma mudança de postura. Já dá para perceber, nesses períodos aqui prévios, pela entrevista, pela participação, pelos sorrisos, que a carga em cima do jogador da seleção brasileira já mudou. A carga, a pressão, a expectativa em cima. Ninguém está falando do Vinícius Júnior, ou do Estevão mesmo, ou da volta do Casemiro. Ele chamou pra ele, né? Não é que ele não precisou nem chamar. Não, ele não precisou chamar. O negócio foi até ele. Exatamente, né? Então, assim, a partir de agora, isso talvez se reflita favoravelmente em campo, talvez aconteça isso, como existem equipes em que o treinador é muito grande e que ele filtra todas as pressões e tudo mais para que o jogador acabe atuando com mais naturalidade. A gente tem que levar em consideração que a seleção brasileira não ganha uma Copa há 24 anos. A mesma fila de 70 para 94. E não é fácil. Não é fácil porque toda vez que o cara vem jogar aqui, além dele jogar mal, por que você joga tão bem no Real Madrid e não joga bem na seleção, Vinícius Júnior? Por que você joga bem no Barcelona? Toda vez essa história. Agora, eu acho que existe uma expectativa diferente. Hoje não vai estar lá a câmera procurando o Neymar, que nunca está, ou o Vinícius Júnior, vai estar procurando o Ancelotti. Né? Isso muda um pouco. Citei ontem para vocês aqui que para mim não é coincidência, apenas coincidência, que dá convocação para o time titular, a apresentação, nenhuma baixa, nenhum corte. Em todas as seleções do Diniz e do Dorival, sobretudo, muitos cortes entre a convocação e o cara convocava pensando numa coisa, chegava no dia do jogo, tinha 6, 7 trocas. Acabou a temporada lá, né? Então, mas o final da temporada poderia ter arregaçado todo mundo. Aliás, tinha um monte de...
arregaçou um monte de gente que nem pôde ser convocado. Aí nós temos Rodrigo, Militão, vários outros. Agora eu estou dizendo, desde que ele foi lá, se apresentou e convocou, ninguém pediu para sair. Nem por dor, nem por lesão, nem por situação. Tá todo mundo aí. O que já dá um pouco a noção de que a ascendência dele em relação aos jogadores a um ano da Copa vai ser determinante. Eu tenho convicção, por exemplo, que pela primeira vez deve ter passado uma pulguinha na cabeça do Neymar, sabia? Porque ele não foi chamado em condição de jogar. Ele estava em condição de jogar. Ele jogou no final de semana, começou o jogo. Ele está em condição de jogar. Às vezes ele era chamado sem condição de jogar, como foi pelo Dorival. Sim. Aí ele... E agora, assim, há um ano da Copa, não, vamos lá. Então, tudo isso acho que muda um pouco o foco da seleção brasileira, concentrado no treinador, e acho que é essa a expectativa. Muito mais do que o esquema tático, a escalação inicial. Nem o capitão ele revelou. Porque normalmente, qual que será o capitão da era Ancelotti? O capitão é o Ancelotti. A tarja é uma coisa secundária nesse momento.